Era a hora do almoço e o sol torrava o asfalto da BR-262, como se fosse uma chapa quente de lanchonete. O calor subia do chão e batia no para-brisa com força, enquanto eu seguia naquela imensidão reta que parecia não acabar nunca. No volante, o peso da rotina. Já tinha passado por ali tantas vezes que parecia replay. Era só mais uma blitz. Nada novo. Eu já sabia o passo a passo. A PRF sempre fazia as abordagens, era comum. Só que eu jamais imaginei que aquela ia sair do script. O caminhão, um bruto militar desativado, daqueles antigos, pesados, com motor que ronca grosso, vinha comigo já fazia tempo. Era o meu parceiro de estrada, mesmo sendo meio teimoso. Meu nome é Alana, sou caminhoneira. E não é qualquer um que encara esse Brasilzão na boleia, não. Mulher, então, menos ainda. Mas eu nunca me importei com isso. Só queria fazer meu frete, chegar no destino e dar um descanso pro corpo. Fui tirando o pé do acelerador devagar. A viatura da PRF estava parada no canto da pista e o agente já vinha com a mão levantada pedindo para encostar. Achei que era mais uma abordagem de rotina. Ele vinha calmo, sem pressa. Aquele tipo de olhar que parece medir a gente mais do que os documentos. Encostei o caminhão, abaixei o vidro. O sol invadiu meu rosto como se estivesse puxando suor da alma. O policial não disse nada de cara, só fez um sinal com a mão. Por dentro, eu pensei, lá vem de novo. Mas alguma coisa no jeito dele, talvez o olhar mais demorado sobre a lataria do caminhão, me fez sentir que essa abordagem tinha outra intenção por trás. Boa tarde, senhora. Vou precisar verificar alguns documentos, por favor. Ele disse, com uma voz seca, formal. Entreguei tudo. Documento do caminhão. Minha habilitação, tacógrafo, tudo certinho, nenhuma irregularidade, mas o cara continuava ali, parado, como se estivesse esperando algo que não estava nos papéis. Ele soltou uma piada, como quem só quer jogar conversa fora. Esse tipo de trambolho não é para qualquer mocinha, não. A frase me atravessou feito estilhaço, mas respirei fundo. Comentário assim eu escuto desde que peguei estrada pela primeira vez. Ele não fazia ideia do quanto já enfrentei para estar aqui. Eu dirijo esse bruto com mais precisão que muito caminhoneiro por aí. Respondi firme, mas sem elevar o tom. O silêncio que veio depois era denso, quase palpável. Parecia que o agente não estava ali só para vistoriar. Queria medir meu sangue frio, ver se eu quebrava. O preconceito pairava no ar. Não precisava de mais palavra nenhuma. Bastava o jeito como ele me encarava, avaliando se eu era mesmo capaz de tocar um caminhão militar desativado, pesado e imponente. Como se fosse brinquedo grande demais para mulher pequena demais. Engoli a raiva que tentou subir. O sol queimava a nuca, o suor escorria pela testa, mas mantive a postura. Eu não ia cair na provocação. Ele que procurasse o erro que quisesse, naquele dia, não ia encontrar. Esse caminhão militar, tem certeza de que está tudo em dia? Perguntou fingindo inocência. Eu entendi a indireta. Não era só documento que ele buscava. Queria ver se eu gaguejava, se revelava alguma falha. Segurei o olhar firme, entreguei cada papel sem tremer. Por dentro, pensei, procura à vontade. A única coisa irregular aqui é seu preconceito. Ele folheou, virou páginas, olhou de novo para a lataria, como se qualquer parafuso frouxo pudesse ser desculpa para me enquadrar. Mas os carimbos estavam todos lá, as datas em ordem, tacógrafo batendo certinho. O sol continuava rachando a estrada, e eu ali, imóvel, deixando claro em silêncio. A estrada pode ser longa, mas meu respeito também é. O agente continuava ali, como se fosse minha obrigação provar, peça por peça, que estava tudo certo. Mesmo com todos os documentos conferidos, nota fiscal, CNH, categoria correta, tacógrafo dentro da validade, ele insistia. Começou a mandar abrir os compartimentos, puxar o banco do carona, revirar as bolsas de viagem, e eu ali, sentindo a paciência sendo testada no limite, mas sem deixar escapar uma palavra atravessada.
Aquilo não era fiscalização de rotina. Eu sabia. Não tinha nada de técnico ou objetivo naquele olhar dele. Era pessoal. Era o tipo de abordagem que acontece quando a autoridade quer mostrar que pode tudo. Principalmente quando quem está do outro lado é uma mulher, sozinha, dirigindo um caminhão que para ele devia ser grande demais para mim. A cabine parecia cada vez mais quente. O volante estava úmido de suor na minha mão, mas não era só por causa do sol rachando lá fora. Era raiva contida, era indignação. Cada vez que ele mandava abrir mais um canto do caminhão, eu sentia que o que ele queria mesmo era me colocar contra a parede. Ele não buscava irregularidade, ele buscava uma brecha no meu orgulho, um vacilo, um tropeço, mas ele não ia ter isso. Quando mandou abrir o compartimento do motor, eu respirei fundo, bem fundo, porque aquilo ali já não era mais inspeção, era provocação. Ele não me via como motorista qualificada. Me via como alguém que estava num lugar que, na cabeça dele, eu não merecia ocupar. Mas o que me doeu mesmo foi o que vi logo depois. Do outro lado da pista, outro policial, um parceiro dele. Estava com o celular meio escondido, filmando a cena discretamente. Aquilo me rasgou por dentro. Não era só suspeita, era exposição. Era humilhação disfarçada de protocolo. Naquele momento, alguma coisa dentro de mim se rompeu. Um nó na garganta, a mão trêmula tentando continuar firme no painel. A tensão já era tanta que o ar parecia pesar. E ainda assim, eu sabia. Ele não tinha terminado. Ainda viria mais. E eu teria que continuar resistindo, como sempre, como toda mulher que ousa dirigir um caminhão por essas estradas. Aquele clima de humilhação já tinha passado do limite. O agente continuava revirando tudo, mexendo nas minhas coisas como se o caminhão fosse propriedade dele, como se minha vida estivesse aberta para ser vasculhada sem nenhum respeito. E eu, ali, firme por fora, mas por dentro meu sangue já fervia. Não era mais só indignação. Era o tipo de raiva que queima devagar, por saber que você está sendo desrespeitada por existir onde dizem que você não devia estar. Foi nesse momento que ele soltou a frase que eu já tinha ouvido antes, mas que sempre me causava o mesmo enjoo. Você sabe com quem está falando? Ele disse, com aquele tom carregado de arrogância, o peito estufado como se o uniforme desse a ele um poder absoluto. Aquilo foi como um tapa, seco, gelado, e me fez travar o olhar no dele. Ele achava que eu ia baixar a cabeça, que eu ia pedir desculpa por algo que eu nem tinha feito. Mas o que ele não sabia é que eu não vim de lugar nenhum fácil. Cada quilômetro que percorri foi na marra, na coragem. Não era qualquer frase feita que ia me dobrar. Encostei os 2 pés firmes no chão da boleia e respondi do jeito que minha alma gritou por mim. Sei sim, e você, sabe com quem está mexendo? Minha voz saiu firme, doída, mas limpa. Não gritei, não ofendi, mas naquele instante o silêncio foi mais barulhento que qualquer buzina. O tempo pareceu parar, o vento parou, a estrada parou, e ele não respondeu. O olhar dele se desconcertou. Ele esperava submissão, encontrou resistência, esperava medo, achou verdade. E ali, naquele instante, o jogo virou. Ele recuou. Não pediu desculpa, não reconheceu o abuso, mas soube que não ia mais me quebrar. Não era mais só uma mulher dirigindo um caminhão. Era alguém que se recusava a abaixar os olhos, alguém que sabia o seu lugar e não ia abrir mão dele por nenhum fardado arrogante na beira da estrada. E a estrada seguiu, mais quente, mais seca, mas pela primeira vez naquele dia, com minha dignidade intacta. O silêncio entre nós pesava como o sol a pino sobre o asfalto da BR-262. O policial ficou imóvel, esperando que eu recuasse, mas eu não ia recuar. Respirei fundo, mantive o olhar firme e, sem pressa, abri minha carteira de couro. De lá, retirei meu crachá de 1º sargento da reserva do Exército Brasileiro. Não era um simples pedaço de plástico. Era a soma de anos de serviço, disciplina e estrada.
Coloquei o documento bem à frente dele, onde a luz do dia fazia o brasão brilhar. Estou formada em logística militar, falei, com a voz controlada, mas carregada de convicção. 15 anos de estrada, eu sei exatamente o que faço aqui. A arrogância que ele exibira até ali escorreu do rosto como suor. No lugar dela, surgiu um misto de surpresa e desconforto. O colega que filmava baixou o celular, deu 2 passos para trás e preferiu o silêncio. O vento quente passou a parecer brisa fria. Ele desviou os olhos, talvez entendendo, enfim, que à sua frente não estava só uma mulher ao volante, mas alguém com história, preparo e dignidade. Eu permaneci de pé, não para brigar, mas para afirmar quem sou. Naquela tarde, a estrada foi meu tribunal e o respeito, minha sentença. O ambiente mudou de imediato. O agente, que momentos antes desfilava uma falsa autoridade, agora evitava meu olhar. A voz que me soara arrogante perdeu força. Tentou justificar-se num tom baixo, sem convicção. Isto é só procedimento de rotina, murmurou, agarrando-se à desculpa como quem se segura a uma boia furada. Sabíamos que não era, e ele também. Mantive a respiração firme e pedi, sem erguer o tom: chame, por favor, o seu superior. Não era um pedido, era um ponto final. O policial vacilou, lançou um olhar de socorro ao colega, o mesmo que filmava tudo, e seguiu até a viatura. A rodovia voltou ao silêncio, apenas o ronco lento do meu caminhão e o calor ondulando sobre o asfalto. Poucos minutos depois, chegou o supervisor da PRF. Eu o conhecia de um curso conjunto, lá em 2019, onde caminhoneiros e agentes trocaram experiências sobre fiscalização e segurança. Assim que me viu, bateu continência num gesto rápido, porém sincero. Desculpe, Alana, isso não deveria ter acontecido. Não precisava pedir perdão. O gesto falava por si. Ao lado dele, os 2 policiais permaneceram mudos. Um deles, corado, engolia o orgulho com dificuldade. Eu apenas devolvi o olhar. Não de vingança, mas de quem exige respeito. Sem mais palavras, fechei a carteira, subi na boleia e liguei o motor. O trambolho militar rugiu com dignidade. Na saída, ainda avistei o supervisor instruindo os subordinados, talvez lembrando-os de que farda não é licença para desrespeito. Voltei à estrada com o sol a pino e a certeza de que naquele dia quem precisou provar alguma coisa não fui eu. O supervisor estava ali, cumprindo com a formalidade, mas eu sabia que ele tinha feito o que precisava ser feito. Ele não demorou muito para chamar atenção para a situação e pedir desculpas, mas o que realmente pegou foi a cara dos outros 2 policiais. O PRF que estava filmando parecia que não conseguia mais me olhar nos olhos. Já o outro, o que tinha iniciado toda aquela situação, estava ali parado, com a cabeça baixa e sem dizer uma palavra. O supervisor, vendo que a tensão estava mais do que visível, fez questão de reforçar o que tinha sido o erro ali. Ele se aproximou de mim e, com um tom respeitoso, disse: desculpe mesmo, Alana. Esse tipo de comportamento não é o padrão da nossa corporação. Ele me olhou com sinceridade. Não havia mais arrogância, não havia mais nada que escondesse o constrangimento. Tudo o que restava era uma vergonha mútua que estava espalhada no ar. O que mais me marcou foi quando ele pediu desculpas também pelos 2 policiais envolvidos. Eu não sabia se ele estava fazendo isso por protocolo, mas ele fez questão de dizer: eles sabem que isso não se repete. O que me fez pensar por um momento: será que por trás de todas as fardas ele também estava tentando corrigir uma falha? Não sei. O que sei é que o clima mudou drasticamente ali. O respeito que antes parecia ter sumido voltou de forma tão clara quanto a luz do sol. O policial que estava filmando então parecia tentar se redimir. Desculpe, senhora, ele disse, de uma maneira que parecia um pedido genuíno de desculpas, mas sem perder aquele tom de desconforto. O outro, o que tinha começado tudo, ficou calado.
Ele não ousou sequer olhar em minha direção. Ele sabia que tinha ultrapassado todos os limites, e o olhar dele estava distante, tentando esconder o que não tinha mais como disfarçar. Não queria mais nada de volta. Não era uma questão de vingança, mas de respeito. Eu sabia que já tinha ganhado aquela batalha. Não pelo orgulho de ter dito algo no tom certo, mas porque o que estava em jogo era mais do que uma simples abordagem policial. Era uma lição sobre quem eu era e sobre o quanto merecia ser tratada com dignidade, mesmo em situações adversas. O supervisor, ao perceber que o assunto estava sendo resolvido, se virou para os dois e, com firmeza, pediu que seguissem para a viatura. Ele olhou para mim uma última vez, ainda com respeito, e deu um leve aceno de cabeça. A rodovia, mais uma vez, se encheu de silêncio, mas dessa vez não era um silêncio de tensão. Era um silêncio de uma história que seria contada por muitos e que, de alguma maneira, começava a trazer um certo alívio. Quando a situação finalmente foi resolvida, eu já estava quase de volta à minha rotina, ao meu trabalho, mas algo inesperado aconteceu. Um dos caminhoneiros que estava parado na fila da Blitz, vendo tudo de longe, decidiu filmar a cena. Não foi nada planejado, mas de alguma forma, a tensão que tomou aquele momento agora passava para o celular de alguém. E o que parecia ser um simples incidente virou uma história que, em pouco tempo, estaria espalhada por toda a estrada. Ele postou o vídeo nas redes sociais e, em questão de horas, aquilo viralizou. O som do motor, o reflexo do sol na chapa quente do caminhão, a tensão no ar e depois o silêncio que caiu sobre todos nós ficou registrado. Não foi o que o policial pensava ser a moral da história. Não era sobre ele ter a última palavra ou tentar impor sua autoridade. Não. O vídeo mostrava algo completamente diferente. Mostrava a verdade nua e crua. Mostrava a resistência, a postura, o respeito. E, mais do que tudo, mostrava que a mulher ao volante não era apenas uma mocinha tentando se encaixar, mas uma profissional que sabia exatamente onde estava pisando. Eu, de repente, não era só mais uma caminhoneira na estrada. Eu estava representando algo maior, algo que muitos, especialmente as mulheres da estrada, entenderiam e sentiriam como próprio. A frase que o policial havia usado, "Você sabe com quem está falando?", foi invertida de uma forma que parecia um grito de resistência. "Com quem merece respeito, senhor." E aquele vídeo não parava de se espalhar. Era como se a estrada inteira tivesse se levantado, dizendo: "Essa mulher é uma de nós, e a gente não vai mais engolir desrespeito." Eu recebi mensagens de caminhoneiras de todos os cantos, algumas me agradecendo, outras dizendo que agora se sentiam mais fortes, mais confiantes para se imporem quando precisassem. Naquele momento, percebi que a luta não era só minha. Não era só sobre a minha dignidade sendo respeitada. Era sobre cada mulher que estava ali, na boleia do seu caminhão, sentindo o peso da estrada e a desconfiança de quem acha que o lugar delas não é ali. E com aquele vídeo, eu estava, de certa forma, abrindo um espaço onde elas poderiam se sentir mais seguras para também reivindicar o respeito que mereciam. Por mais que a situação tenha sido desconfortável, por mais que tenha me tirado do sério em muitos momentos, o que aconteceu depois fez todo o esforço valer a pena. Eu não estava mais sozinha. Os dias seguintes não foram como os outros. A estrada estava diferente. Os caminhoneiros, tanto homens quanto mulheres, começaram a olhar para mim de uma maneira que nunca tinha visto antes. Não era só o respeito da classe, mas havia algo mais. Era uma espécie de cumplicidade silenciosa. Uma compreensão de que o que aconteceu naquele dia não tinha sido apenas um confronto entre uma caminhoneira e um policial da PRF. Aquilo era uma mensagem que não estava restrita àquele dia ou àquele lugar. Estava reverberando por toda a estrada, onde o asfalto e os pneus parecem criar uma conexão única entre as pessoas. Eu recebi inúmeras mensagens, algumas com palavras de apoio, outras com relatos de situações semelhantes.
Mulheres que, assim como eu, enfrentavam o peso da estrada e o olhar desconfiado de quem não acreditava que elas pertenciam ali. Algumas me contaram sobre as piadas, os olhares condescendentes, o desrespeito disfarçado de gentileza. E muitas dessas mulheres me agradeciam por ter mantido a postura, por ter mostrado que éramos mais do que nossas roupas e nossa aparência. Mas o que mais me tocou foi a simplicidade de algumas mensagens. Uma delas dizia: "Você não sabe, mas naquele momento você me fez sentir que eu podia ser mais, que eu merecia mais. Eu não sabia que dava para lutar assim." Não era sobre ter vencido a disputa naquele dia, mas sobre ter mostrado a elas uma maneira de resistir sem precisar se perder em agressões ou palavras vazias. Era o simples ato de manter a dignidade, de não abaixar a cabeça. Respeito não se exige, ele é reflexo do que a gente mostra todos os dias. No jeito de andar, no jeito de olhar, na postura que tomamos diante dos desafios. E isso não é uma questão de gênero, não é uma questão de poder, é uma questão de quem você é, do que você representa quando as coisas ficam difíceis. E naquele momento, na rodovia, com aquele policial e com todo o estresse do ocorrido, eu mostrei o que significava ser quem eu sou. Naquela estrada, por onde passo a cada dia, é como se a luta não tivesse terminado. Ela continua toda vez que uma mulher pega a estrada. Toda vez que um caminhoneiro enfrenta uma blitz e toda vez que alguém se sente menosprezado, mas encontra a coragem de se manter firme, sem se dobrar diante do desrespeito. A estrada é longa e quem a percorre sabe que é mais do que apenas um caminho físico. Ela carrega histórias, momentos marcantes, surpresas e desafios que surgem onde menos esperamos. Depois de tudo o que aconteceu naquela blitz, de ter me imposto sem perder a calma, de ter virado símbolo de resistência para muitas mulheres, eu sabia que minha viagem não terminava ali. Mas algo ainda precisava ser feito. Algo que fosse simbólico e ao mesmo tempo simples. Algo que representasse a mudança sem precisar de palavras grandes. E foi aí que, numa manhã sem pressa, eu parei na beira da estrada e peguei o adesivo que tinha comprado dias antes. Sem pressa, sem raiva, aquele adesivo não era para me vingar de nada. Era só um lembrete. Um lembrete para quem olhasse para o meu caminhão e precisasse entender uma coisa. Aqui não tem mocinha, tem soldado. Eu colei o adesivo de forma tranquila, sem fazer alarde, sem querer que ninguém notasse. O adesivo estava ali discreto, mas com um poder imenso. Não era só sobre o que eu havia passado, mas sobre o respeito que cada um de nós deve lutar para conquistar, dia após dia. E eu sabia que esse adesivo ali, na traseira do meu caminhão, passava uma mensagem mais forte do que qualquer frase que eu pudesse dizer. A estrada continuou a me chamar, o motor do caminhão rugiu novamente e lá fui eu, rodando os quilômetros. Não sentia raiva, não sentia nenhum tipo de rancor. A estrada, com todas suas marcas, era maior do que aquele episódio. Mas o adesivo estava lá e ele carregava mais do que palavras. Carregava a verdade de quem sou. Carregava a experiência e a vivência de anos rodando por aí. Carregava o respeito que muitas vezes a gente precisa conquistar na marra, mas que no fundo é reflexo do que mostramos no nosso dia a dia. Na estrada, tudo passa rápido. O vento, o sol, a chuva, os buracos na pista, as paradas para descanso. Mas há momentos que ficam. E aquele adesivo era uma marca de algo que eu sabia não seria esquecido tão cedo. Aquele gesto simples, mas cheio de significado, passou a ser algo que muitos olhavam e refletiam. E eu silenciosamente sabia que a minha missão ali estava cumprida. Se você curtiu essa história, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal.